Estamos. Show. Então, Tá gravando? vamos dar início à apresentação de TG1, do Kenji Yamane. Nós temos aqui na banca o orientador, que sou eu, o professor Marcos Máximo, e o engenheiro, mestre, né, Thiago Felipe de Medeiros, a quem eu agradeço bastante de estar participando aqui na banca. Então, Kenji, você tem 20 minutos de apresentação e depois a gente vai passar para uma fase de arguição por parte da banca. Então, pode começar. Boa, obrigado. Tá. Aqui, o título do meu TG, eu vou falar sobre Reinforcement Learning para tentar fazer o behavior de um goleiro, VSS, no ambiente simulado e também no ambiente real, que esse que é o diferencial, eu diria, do meu TG. Tá. Aí aqui os conteúdos eu vou passar falando sobre a motivação do meu TG, a contextualização, revisar a literatura de papers que fizeram coisas parecidas, o objetivo do meu TG, mais formalmente, os simuladores no qual eu vou trabalhar, e aí eu vou entrar um pouco mais de detalhe no goleiro, do controle de linha, a sua behavior tree, dar uma introdução de redes neurais de reinforcement learning, como é que eu pretendo fazer esse TG, e finalmente os próximos passos, como é que é o plano que eu quero fazer ao longo dos próximos meses. Tá, motivação do meu TG. Aqui está um vídeo de uma das, que eu diria que é uma das principais motivações, que o professor Máximo compartilhou um dia desses nos grupos, que foi basicamente de uma equipe da Google, a DeepMind, que conseguiu fazer uns robôs humanoides jogarem futebol de uma forma muito eficiente até, tipo, de forma surpreendente, na minha opinião, com reinforcement learning. E uma coisa muito interessante é que foi zero shot, que isso aí quer dizer basicamente que eles treinaram na simulação, puramente na simulação, e aí depois eles conseguiram aplicar na vida real sem nenhum tipo de fine tuning na vida real. Então, na minha opinião, muito impressionante isso, acho bem legal. E é alguma coisa parecida que eu pretendo fazer, só que no VSS. E eles usaram o método de Domain Randomization, eu já vou explicar direitinho depois o que é esse método para eles fazerem a transferência da política, de RL para a vida real. Show, beleza. Aí, contextualização, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o VSS, quais que são as nossas... onde a gente atua, o que é o Itandroids. A Itandroids é a equipe de robótica do ITA, ela atua em pesquisa de robótica, de vários tipos de robôs diferentes, e participa de algumas competições ao redor do mundo. Uma delas é a CBR, a Competição Brasileira de Robótica, outra é a RoboCore Experience, outra é a RoboCup, que essa é internacional. E aí eles pesquisam vários métodos de controle de robótica, de inteligência artificial aplicada à robótica e aplicam isso nessas competições. O time de VSS é um desses robôs em qual a equipe da Itandroids pesquisa, que é especificamente esse robô aqui, um robô diferencial, que em outras palavras ele basicamente só tem duas rodinhas uma do lado do outro, e é pequenininho, pode ser no máximo, cada aresta pode ser no máximo, ocupar no máximo o espaço de um cubo, em que cada aresta tem 8 centímetros, e por ser diferencial, ele não consegue se movimentar em todas as direções instantaneamente, diferente de um robô unidirecional. Então isso aí acaba trazendo alguns mais desafios no controle do robô. Simplifica pelo fato de ser mais simples de construir mecanicamente, mas é mais difícil de controlar o robô e criar inteligência artificial. E basicamente uma explicação bem rápida de como é que funciona o ambiente do VSS é que você tem esses robozinhos diferenciais num campo também proporcionalmente adequado aos robôs, em que você tem uma câmera que está conectada a um computador central. Essa câmera tem visão completa do campo e ela consegue identificar a posição dos robôs por padrões que tem em cima deles, que seriam esses padrões de cores aqui. E com a posição de cada robô, de cada oponente, o computador central consegue fazer a tomada de decisão e o controle necessário para poder fazer eles jogarem futebol, mandando os comandos da velocidade esquerda e direita via rádio para os robozinhos. E aí os robozinhos eles têm um controle interno que convertem esses comandos na corrente necessária para fazer todo para poder controlar de fato o motor de cada roda. Agora, a revisão da literatura. Basicamente são esses 4 papers aqui, principalmente, que eu
que eu queria destacar aqui. O primeiro é um paper que principalmente mostra o poder de RL, que foi o time da OpenAI, se não me engano, que conseguiu fazer um agente em Go que ganhou do melhor jogador de Go do mundo. Então, o Go, que é um sistema muito complicado com vários estados e várias ações. Esse aqui, que é o do Thiago, do mestre aqui, que ele basicamente aplica o RL para fazer uma estratégia de ataque no VSS, no ambiente simulado. Esse aqui, que é também do VSS, mas é de outra equipe da RoboSim de Pernambuco, que eles aplicaram RL no simulado e conseguiram transferir para a vida real. E esse aqui, que é o do vídeo anterior, que é basicamente a DeepMind do Google, que conseguiram fazer os robôs humanoides jogarem futebol na vida real só com RL. E treinando só na simulação. Tá. O objetivo do trabalho basicamente, eu vou explicar como é que vai ser o estado atual do VSS, vou explicar como é que vai ser, como é que eu quero mudar, mas o estado atual aqui basicamente, a gente tem um goleiro que a gente usa métodos de controle clássico, controle linear misturado com um pouco de controle não linear para fazer com que o robô chegue em uma certa posição a partir de uma linha de referência com velocidade zero. E a gente tem uma RL que foi, como eu comentei, essa RL desse paper aqui, que a gente tem uma framework para treinar a gente, só que ela está limitada à simulação. Minha ideia é fazer um controle ótimo para fazer o robô chegar na bola com a melhor velocidade possível, não necessariamente só com velocidade zero. Considerando também a posição do robô mais próximo, do oponente mais próximo, porque ele pode indicar para que lado a bola vai se direcionar, porque o robô pode guiar a bola, o robô oponente. Implementado na vida real, no nosso simulador e no Firasim, que é a simulação da competição. Os simuladores, a gente tem, como eu disse, o nosso simulador, que é o simulador que aquele paper fez, o framework de RL, que usa a biblioteca ODE para física, e tem comunicação síncrona, tem ruído artificial e um delay também que a gente implementa na própria simulação, e tem atrito. E tem o Firasim, que é uma simulação também, só que ele é bastante diferente. Apesar de ele usar o ODE também para física, ele tem uma comunicação assíncrona, não tem ruído, não tem delay, também não tem atrito. Essa parte da comunicação assíncrona, ela impede treinamento de RL no simulador em si, mas tem também outras equipes que fizeram uma versão que tem a comunicação síncrona. Mas ainda assim não tem ruído, não tem delay, não tem atrito, nada disso. Controle de linha do goleiro. Eu vou explicar aqui basicamente como é que a gente controla atualmente o goleiro. Que o goleiro, como eu te expliquei, ele é um robô diferencial, e um modelo equivalente cinemático para esse robô diferencial é o modelo uniciclo, que é basicamente você tem as posições x e y do robô, a orientação dele e velocidade linear e angular. E a velocidade linear e angular você consegue, a partir das duas, converter para a velocidade da roda esquerda e da direita. E, portanto, se a gente consegue controlar o uniciclo, a gente consegue controlar o robô diferencial. E aí, essa é como é que funciona a pipeline do nosso controle. Basicamente, a gente tem as equações do modelo uniciclo, que são essas equações aqui, que regem o modelo uniciclo, só que elas são equações que são não lineares e um sistema MIMO também, multiple input, multiple output. Então, muito difícil de resolver. Então, a gente simplifica, faz algumas aproximações, aproxima a cosseno de θ para 1 e aproxima a seno de θ para θ, para poder converter esse sistema num sistema linear. E a partir dessas equações, a gente consegue, essas equações sugerem, essas equações de controle aqui, a velocidade é uma constante vezes o erro no x, o ângulo é uma constante vezes o erro no y, e essa constante aqui, claro, está vinculada à velocidade. E a velocidade angular é uma constante vezes o erro no ângulo. E aí, só explicando rapidamente aqui qual que é o significado físico mais ou menos de cada uma dessas leis de controle. Esse aqui controla a velocidade frontal, e essas duas aqui controlam basicamente qual que é a velocidade angular que o robô tem que tomar para ajustar para poder seguir uma certa linha de referência, uma linha de referência que é uma linha horizontal y é igual a YR. Então, a partir dessas equações de controle, uma pessoa consegue fazer com que o robô atinja um certo ponto, seguindo uma certa linha de referência. Não necessariamente horizontal, porque se não for no horizontal, basta a gente rotacionar os eixos cartesianos.
Só que, de novo, é importante notar que ele supõe que essa velocidade, ele tem que chegar nesse ponto com uma velocidade igual a zero. Que esse é justamente o ponto que o RL pode melhorar, que muitas vezes o controle ótimo não é chegando na velocidade com velocidade igual a zero. Só que aí tem um porém aqui, que basicamente a nossa linha, com relação a essa lei de controle aqui, eu estou explicando como é que está atualmente, então vai ter algumas pequenas bizarrices aqui. A gente usa, inicialmente a gente trocou, para ao invés de seguir uma lei linear, a gente usa uma lei baseada na questão de Torricelli, que acaba sendo esse sinal aqui, que é um sinal de uma raiz. Só que aí a gente trocou de novo, porque a gente estava achando que esse sinal aqui ele estava pedindo por velocidade muito baixa, e por isso que o goleiro estava lento às vezes, e aí a gente só trocou para ser o máximo da raiz e do linear. Só que mesmo assim não ajudou, porque na minha opinião o problema não é que o goleiro está lento, não é porque o sinal que a gente está mandando que é baixo, e sim por causa do modelo, que ele assume que ele tem que chegar com velocidade zero no ponto que a gente quer. Tá. E aí a behavior tree do goleiro, uma rápida revisão aqui de behavior trees. A gente tem 3 tipos de nós diferentes no modelo de behavior tree, que é um nó sequencial, um nó seletor e um nó paralelo. Sequencial, isso, só revisando rapidamente, isso é para abstrair como se fosse uma máquina de dados, então é para criar agentes e realmente uma inteligência artificial para criar um comportamento no robô. E aí um nó sequência, ele consegue rodar ele roda todos os seus filhos em sequência. Um seletor escolhe um dos seus filhos para rodar e roda ele. E o paralelo, ele roda os 3 ao mesmo tempo. E essa aqui é a behavior tree do goleiro. Isso aqui é um nó decorador. No decorador, basicamente, eu não vou entrar muito no detalhe, mas o efeito que ele faz, esse nó específico aqui, que ele não existe um pouco na literatura, de fato, de behavior tree, mas o efeito que ele faz é que, como vocês podem ver aqui, é um nó seletor, mas por causa do decorador, ele vai selecionar por exemplo, vai selecionar o spin defense, que é fazer o robô girar. Por causa do decorador, se as condições para esse behavior aqui, que é o retornar para o gol, elas valerem, por exemplo, a gente vê, o goleiro está muito longe do gol, e essas são as condições para fazer ele seguir essa task aqui. Então ele vai ignorar esse behavior, ele vai parar de fazer o que ele está fazendo aqui, mesmo se ele ainda estiver fazendo esse behavior, e vai começar a fazer esse behavior aqui. Então, basicamente, ele é um seletor, só que ele prioriza os nós que estão mais para a esquerda. Então, eu estou rodando, mas só que eu vejo que eu tenho que voltar para o gol, então eu vou voltar para o gol, mesmo se eu estiver ainda rodando, mesmo se eu estiver ainda no estado de running, enquanto eu estiver rodando. Então, essa é a behavior tree do goleiro, que eu já expliquei o retornar para o gol, né? O spin defense, que é girar, e o remove ball é porque existe uma regra agora que, basicamente, o goleiro ele tem que tirar a bola da área dele, do goleiro, que é essa área aqui. Ele tem que tirar uma bola dessa área se ela estiver parada e se não tiver conflito. Então, se essas condições valerem, ele tem que remover essa bola. Spin defense, já expliquei que ele roda. Goal centro é que ele basicamente só fica no centro do gol, nesse centro aqui. Goal predict é que ele segue usando aquele controle de linha, esse ponto aqui, que é a predição da bola, de onde a bola vai parar na linha que ele está controlando, nessa linha vertical aqui. E o goal catch é o gol que ele basicamente segue a posição Y da bola. E existem esses goal predict de goal catch, porque goal predict ele vai sempre seguindo a bola, a posição onde a bola está, para com sorte, a gente conseguir parar a bola quando ela estiver vindo para o gol, ou seja, ele defende a bola. Só que isso aí depende da velocidade da bola, né? Então, se a bola estiver com velocidade zero, ele vai fazer isso aqui, porque não existe esse ponto aqui, porque não dá para estimar com uma velocidade zero. Então, se a velocidade for zero, a gente não faz goal predict, a gente faz o goal catch, que é esse aqui. Pronto. Aí uma rápida revisão de rede neural. Vou tentar ser rápido, porque todo mundo já está bem ligado no que é isso aqui. Mas essa aqui é uma representação de um neurônio, de uma rede neural, que basicamente ele recebe vários inputs e dá um output no final. Esses inputs, ele faz essa equação aqui, que ele basicamente multiplica cada input por um peso e soma com um bias, e aí aplica uma função de ativação para ter o output. Então, é como se fosse uma regressão linear, quase. Você tem uma equação que você está querendo fitar um certo padrão, uma certa curva para essa equação.
Mas sim, o poder não é somente uma regressão linear, ele tem o seu poder representativo aumentado por causa da função de ativação que normalmente não é linear. Até porque se ela for linear, ela não vai ajudar muito, não vai ter o mesmo poder de uma simples regressão linear. Aqui estão algumas funções de ativações não lineares que muitas vezes são usadas, a ReLU, que é uma reta depois de zero e é nulo antes de zero. A sigmoide, que é essa curva aqui meio que exponencial de 0 até 1, e a tangente hiperbólica, que é também uma exponencial, só que ela vai de menos 1 até 1. Uma rede neural, ela é basicamente vários neurônios conectados, um padrão que normalmente você tem várias camadas, cada camada tem uma camada de neurônio, e a camada anterior está totalmente conectada, todos os nós da camada anterior estão conectados aos nós da camada atual. Isso é um padrão fully connected, em inglês. É um padrão de vários possíveis, mas esse é o que a gente vai trabalhar principalmente aqui. E ao invés de você ter somente essa equação aqui, você tem uma equação em matriz, em que esses pesos aqui eles agregam os pesos de cada neurônio. Então, essa equação aqui ela é uma equação para um layer, tanto que ela está aqui indexada no L, que é a indexação do L, da camada, do layer. E a gente consegue fazer a otimização dos pesos usando o gradient descent, que é representado por essa equação aqui, um método comum de otimização. Esses aqui são algumas possíveis funções que você pode usar para o gradient descent, que são as chamadas loss functions, né? As funções que você está querendo otimizar, que você está querendo chegar no mínimo possível. Que uma pode ser o erro quadrático médio, uma pode ser o erro quadrático, só que o erro quadrático não, o erro absoluto médio, e o cross entropy aqui também, que normalmente é usado para classificadores. E aí, finalmente... Só lembrando que são 20 minutos, você tem 3 minutos para terminar a apresentação. Tá. E esse aqui é basicamente o conceito de domain randomization, que você tenta extrair por exemplo, se você quer classificar um círculo, você tem que tirar somente as features do círculo. E não, então, o background, que seja, se não tiver nenhum background, se tiver listrado, se tiver blurry, assim, esses fatores não importam, então você tem que extrair somente de fato que é o círculo. Então, normalmente você quer treinar um dataset que seja bastante variado com relação ao background, mas que para você conseguir de fato fazer com que a rede neural treine somente no que de fato importa, que são as features de um círculo. Reinforcement Learning, aí eu vou ser bem mais rápido aqui, porque falta pouco tempo, que basicamente é o Markov Decision Process, que são estados de ação e a função probabilidade, o reward, e o fator de desconto. O fator de desconto determina o retorno, que é basicamente o acúmulo de recompensas até o futuro, até o fim do episódio, e com o retorno você consegue definir a função ação-valor e a função-valor, que com isso você consegue determinar você consegue avaliar uma determinada política, que seria um conjunto, dado um estado e dado um estado, qual ação que você vai tomar. A partir dessa ideia de você conseguir avaliar uma política, que basicamente representaria um agente, você consegue otimizar, basicamente usando as mesmas ideias de gradient descent, otimizar, tipo, eu quero minimizar, eu quero maximizar, nesse caso do gradient descent, eu quero maximizar a minha função ação-valor, a minha função-valor. Então, eu vou usar uma otimização de gradient descent, nesse caso, para conseguir, dados os pesos da minha política, achar a política ótima, a política que maximiza o retorno. Claro, isso aqui é basicamente as funções para você otimizar isso, e aqui é um truque que eles fizeram, que é basicamente você tentar limitar essas mudanças de parâmetros da política, porque isso aí evita da política ficar presa em locais que são difíceis de sair, que basicamente não tem nada a ver. E esse conjunto tudo aqui é a Proximal Policy Optimization, que é o que a gente usa, a framework criada pelo paper lá que eu mencionei antes usa. E aí a metodologia, essa aqui é a Behavior Tree que eu pretendo fazer, que é basicamente, ao invés de trocar o GoCat pelo GoPredict e o GoPredict pelo RL Predict, ou seja, treinar aquele Behavior Tree, então o novo goleiro vai ser uma mistura de Behavior Tree com RL, porque justamente a RL pode fazer aquele controle ótico que eu comentei, e o estado, no MDP,
as ações vão ser as velocidades de esquerda e direita, parecido com o paper que fez a framework no nosso simulador. A posição, a velocidade de orientação do goleiro, a posição e a velocidade da bola, da predição da bola, que é aquela predição lá que eu mencionei, que é do goal catch mais o goal predict, e do robô mais próximo da bola, o oponente mais próximo da bola, e as distâncias entre o goleiro e a linha que ele tem que seguir, a bola e o oponente, a predição da bola e a bola, e a predição da bola e o goleiro. E eu vou recompensar por ele seguir, de fato, um controle de linha e ficar seguindo a predição da bola. E o Sync to Real é a mesma ideia do Domain Randomization, é basicamente você variar o atrito, o delay, o delay, o noise e adicionar forças virtuais para poder fazer, de novo, parecido com o Domain Randomization, você fazer com que ele tenha uma política robusta, que ele consiga aplicar para vários contextos possíveis, incluindo o simulador do Feracin ou a vida real. E usando o mesmo tooling do paper anterior. E os next steps, próximo passo, esse que é o plano. Em julho, preparar o Intel Dev Cloud, o ambiente de lá, e conseguir ajustar os parâmetros do nosso simulador para ficar um pouco mais próximo da vida real. Em Beus, implementar o MDP do goleiro e usar também técnicas de Domain Randomization. Em C, seria de fato treinar o agente. Enquanto a gente está treinando, implementar a política a inferência para fazer a política no nosso código de fato, que isso ainda não está feito, vai ter que usar uma API de C++. E em D, que são esses 2 últimos meses, testar, porque eu quero fazer as coisas antes da nossa competição em outubro, que é a LARC, testar os resultados e retreinar ou até mesmo fazer fine-tuning, se for o caso. E os riscos, como eu mencionei, aquele que oferece é muito diferente da vida real, então esse é um desafio que eu não sei se dá certo, se vai dar certo. E o outro é que, como eu vou fazer Domain Randomization, isso exige muito mais treinamento, mas eu espero que, justamente por ser um problema mais simples, eu consiga fazer essa técnica de Domain Randomization e eu consiga transferir para a vida real com sucesso. E é isso. Apreciei um pouco no final, espero que tenha ficado claro. Então, muito obrigado, Monte, pela sua apresentação. Então, tranquilo, acho que passou 2 minutos aqui pela minha contagem, mas sem problemas. Começou 8h04, agora são 8h26, mas sem problema não. E agora eu passo a palavra, então, para o Thiago. Agradeço novamente sua participação aqui para fazer os comentários sobre a apresentação do Queijo. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, professor Marcos. Tem um limite de tempo, eu posso falar? Ô, louco! Eita porra! Não vai ser muito. Não vai ser muito. Eu que tá no TG do BIM 9 horas, mas até lá tá de boa. Fica à vontade. Beleza. Mais material que a gente vai ter para melhorar as práticas. Beleza. No final teve que correr um pouco ali para a apresentação. Eu também não sou a melhor pessoa de referência para ficar no tempo da apresentação. Né? Mas... Pode crer, eu lembro muito bem disso. Eu tava lá. Eu lembro do TG1. Eu tava lá, né? Aí, acho que tinha assim, não sei o que de 130 slides, tá ligado? A gente olhou aqui e falou, o professor falando assim, tipo, só tem 10 minutos. Você tá conseguindo me ouvir bem, Monge? Estou conseguindo te ouvir bem, Thiago. Beleza, gostei muito. Eu li o que a gente tem do TG1 até agora, né? Tá bem bacana. Eu falei pro professor Marcos, né? Eu vou mandar sugestões e as correções separado para não ficar falando de um por um aqui, porque não vale a pena. Então eu vou comentar mais sobre a apresentação, que tem, obviamente, você tirou muita coisa do que você já escreveu, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Acho que eu vou começar do final para o começo. Eu acho que aí aqui já falando de conselho para apresentação do TG2, né? Também para evitar ficar correndo assim. Acho que uma coisa que ajuda muito é colocar animação ou figura assim, só para você falar, é isso aqui, passa, só para você não ter que explicar verbalmente o que está acontecendo. Que acabou acontecendo na parte dos controladores e dos comportamentos da Behavior Tree, né? Porque você tinha um nome, mas aí você tinha que explicar, aqui acontece quando isso assado, porque você sabe o que vai acontecer, mas a audiência não tá ligada. Uma coisa que eu senti falta é colocar os robôs jogando, né? Você colocou aquele vídeo bem legal do 1x1 lá do DeepMind, aí, pô, mas os do VSS, que é o trabalho mesmo, pô, faltou ali, né?
literature review aconteceu, acho que bastante no começo, ter muita parte do slide que era você colocou um texto pequeno na tela, que é bacana, mas aí você tinha que explicar tudo o que estava acontecendo. E daí, como você tem o slide, né, a sugestão é só tentar usar o gráfico, né? Você tem como colocar imagem, plot e tal, e aí você acabou usando depois, mas no começo, pelo menos, assim, ó, você falando de literature review, eu quero dar destaque para esses papers, mas aí só o título e o autor, aí você tem que descrever tudo que é importante do paper, aí começa a pegar, assim, talvez sumarizar uns bullet points, sabe? Cada paper, isso aqui é o takeaway daquele paper, talvez colocar o paper na tela que ele... Não sei se você já assistiu o 2 Minutes Paper que tem no YouTube, um professor indiano lá, ele faz umas reviews bem bacanas, então só... Eu sempre coloco assim um screenshot do paper só para explicar rapidinho o que ele é, uma coisa nesse sentido. Figura de explicar o paper, já falei. Tentar focar nas imagens no vídeo para dar um... você falou do... você comentou do Firacino, não dá para fazer o treino por ser async, né? Aí... não sei se vale a pena tentar usar a versão síncrona, alguma coisa do gênero, mas daí já indo pro TG1, né, pro escrito, né, eu vi que você comenta que o treino vai acontecer no simulador da Android, né, porque é mais fácil para fazer, mas daí acho que vale a pena, pelo menos no documento, você explicitar mais isso, ó, existe Firacin, existe Data Android, vai acontecer no Data Android, e ficar martelando isso, só para... Eu dei uma caída aqui por uns 3, 4 minutos. Foi mal, eu não consegui anotar essa parte, mas depois você pega no vídeo. Beleza. Mas pode continuar. A net só tá... dar uma explicitada ali maior no documento. Só, a gente vai treinar aqui e o da feira assim vai ser tipo vai ser o evaluation para ver se tá legal. Eu não ia comentar isso, mas é que você usou a mesma imagem na apresentação, que é duas imagens, que é para explicar a velocidade, o ângulo do robô, né? Eu nem anotei o slide qualquer, mas é lá no começo, né? O que você mostra o XY é esse aí mesmo. É que tá um pouco pequeno. E aí, e isso me lembrou muito, e aí, a anedótica aqui da graduação, não vou citar nomes, né? Mas eu tinha um professor de física que ele era muito bom, só que daí quando ele ia fazer desenho, ele desenhava muito pequeno, e aí era terrível de ver, e a gente até brincava, assim, que às vezes ele fazia um diferencial de ângulo, um deteta, é realmente um deteta, porque não dá para ver. Então, me lembrou muito esse gráfico aqui. Então, aí também já tanto para a apresentação quanto para já colocar no trabalho, para ficar bem, é isso aqui, ó, porque, olha, só olhando aqui, o que pega a minha atenção? O XY, né? Mas, olha o tanto de detalhe que está num espaço bem pequeno. Eu já comentei, mas eu achei bem bacana você explicando a Behavior Tree. Eu ia sugerir, eu sei que é um pouco trabalhoso, mas, gravar uma animaçãozinha bem curtinha de cada estado acontecendo. Roda nesse caso. E voltando pro gol, volta assim, só para não ter que... ele volta pro gol quando é isso, sabe? Você colocar a imagem, você só pode só falar que a imagem está acontecendo, é assim que acontece, então é isso aí. E aí acho que até é mais rápido de explicar. Tá. Agora, acho que coisas mais importantes, estou fazendo errado, né? Falando coisas mais detalhe no final, as mais importantes. Você citou bastante o paper desse Sentikai, em 2023, que é o do randomization, né? E aí ia perguntar, mas provavelmente a gente vai discutir depois como é que isso vai acontecendo. Eu imagino que você vai ali colocar um ruído, né, no que vai vir do que vai ser o estado e tal, mas também na ODE, né, no simulador da Data Android, uma coisa que daria para fazer, que eu lembro de outros trabalhos, que é randomizar um pouco a física do simulador. E no ODE ele tem alguns parâmetros da física, que aí de repente daria para dar uma randomizada durante o treinamento. Isso aí eu acho que faria ficar uma coisa bem mais robusta também, que não foi feito na Android, mas eu já vi sendo feito por aí. Física é o treinamento com o atacante. Imagina que você vai treinar contra o atacante da Android, né? A gente tem que treinar com alguma coisa, então não tem para onde correr. Sugerir pelo menos no trabalho de graduação, tentei fazer o currículo learning, né? Provavelmente você já viu falando disso. Eu não sei se valeu tanto a pena, e
demora mais, acaba demorando mais o treino para agilizar, acaba demorando mais. E no final ali, pelas bandas do mestrado, eu vi que se tacar o treino direto, ele provavelmente vai conseguir aprender. Mas pelo menos, se demorar muito, talvez bota um atacante, deixa outro parado e depois vai com os dois. Eu não sei se tá pretendendo fazer com 2 atacantes, não é tipo o cenário mais difícil. E é isso daí não está explicado no TG, né? Aí tem que ver com o professor Marcos qual é a relevância disso para enfiar no TG, que pode... Já tem bastante... É esperado, tem bastante coisa na parte teórica, mas aí mais explicar como é que o atacante funciona, Univector, cara, cada um... Se precisar, já foi feito várias vezes, né? Mas tá aí. Uma coisa que eu achei bacana é que você quer inserir o behavior na behavior tree, né? Então isso é legal para treinamento, né? Você isola o cenário. Mas aí só lembrar de desativar o resto da behavior tree e só treinar aquele cenário. No final você só inclui na behavior tree, aí tem que fazer um evaluation fora do treinamento. Né? Tipo, realmente, agora no cenário para valer, quão bom isso é. E aí, imagino que o benchmark é o que a gente tem hoje, né, o goleiro. Acho que isso é a última coisa, talvez a mais importante, né, do estado. Eu acho que tudo faz sentido que você colocou. Eu fiquei um pouco preocupado só com a predição da bola, porque daí você tem que confiar que essa predição da bola tá boa. E historicamente ela sempre foi uma coisa meio assim, né? Pô, será que é bacana? Será que não é tão boa? Será que tá mandando o goleiro pro lugar errado? E aí, se essa predição não estiver boa, talvez isso dificulte muito o treino, porque você está ativamente enganando o seu agente, né? Então, eu ia sugerir talvez só tirar a predição, deixa... É isso aqui, né? O que ele precisa. A posição das coisas, velocidade, é isso aqui. E aí, deixa ele aprender o melhor que ele conseguir para resolver o problema. Isso é tudo que eu anotei. Tem uma coisa que eu quero falar, mas eu não sei se não vai agregar nada. É que eu só que achei muito engraçado. No TG tá escrito uma parte que tem um problema de colocar o reward como sendo gol, por exemplo, pro atacante, né? Porque daí você tem um reward muito espaço, no começo ele não vai conseguir fazer gol. Então, mas aí no TG tá escrito, tipo, isso pode ser mitigado no caso do goleiro, porque ele já tá levando gol toda hora no começo. Mas esse não é o cenário, né? Você quer evitar o gol, então é o mesmo problema, só porque ele leva o gol, não é uma mitigação, é o mesmo problema. Mas eu achei muito curioso quando eu li isso. Só para finalizar com essa pérola, muito bacana o trabalho, gostei muito do documento, já está bastante avançado, só falta tipo, o resultado, como esperado, mas muito interessante ter a preocupação de tentar aplicar no mundo real, né? Pelo menos no meu TG mestrado, eu acabei não fazendo isso, e sempre tive a curiosidade, será que esse negócio está bom mesmo? Então, tô com altas esperanças aqui para ver o que vai acontecer. Boa. Obrigado. Essa é a ideia mesmo, de tentar aplicar para a vida real, especialmente é um dos meus objetivos, porque, tipo, além de só, de fato, ajudar na pesquisa e tudo mais de robótica em si, para ver como é que funciona a realidade na vida real, eu também queria aplicar para a gente usar como Androids mesmo, nas competições. Então, tanto que é por isso que eu quero tentar aplicar até antes da LARC. Então, essa é uma das minhas principais motivações também, para tentar fazer isso realmente, integrar, né? Porque a framework de RL no momento está totalmente separada. Então, é tentar usar um pouco a RL também, de fato, como equipe, né? Então, para também aplicar e ver como é. Então, Obrigado. Bom, acho que é isso, então. Não sei como é que é, professor Martin. Já era? Você não quer comentar mais nada, Thiago? Já finalizei tudo aqui da minha parte. Eu achei que ia até no mínimo 10 horas, tá ligado? Beleza, então muito obrigado aí pelos seus comentários. Eu acredito que anotei todos os pontos principais aqui, tirando aquela parte que eu perdi porque a internet Eu anotei aqui. Então, legal, beleza. Então, da minha parte, obviamente eu não vou fazer comentários técnicos, né? No sentido de
de criticar o trabalho, mas eu gostaria de parabenizar o Kenji pelo trabalho que ele tem realizado. É uma pessoa realmente com muita experiência no VSS, né? Tá desde o primeiro ano trabalhando no VSS, então ele tem muita experiência, tá bem motivado para resolver esse problema. No começo ele tava falando que ia fazer com controle, tava mó animado aí, depois ele enveredou de novo, cara, pô, a galera foda. Ele enveredou aí para fazer com RL, eu fiquei, putz, não, brincadeira, realmente, claro, cada um é livre para escolher da forma como achar melhor. E acho também muito, assim como o Thiago comentou aqui no final, acho muito interessante mesmo o objetivo de colocar no robô real, porque é um negócio que a gente quer fazer desde há muito tempo atrás, né? E eu acho que o VSS também é uma ótima categoria para a gente fazer isso, porque certamente é que tem menos mismatch entre o simulador e o robô real, né, comparado com o humanoide. Então acho que tem grandes chances de funcionar mesmo. Talvez precise de fazer um sync to real ali, em transferência de sync to real, que nem a RoboSim disse que fez. Mas eu acho que tem boas chances assim de funcionar mesmo. E com certeza isso é uma coisa que tem um grande impacto na equipe. E também essa questão de a gente deixar o framework mais integrado com o que o pessoal tem feito na equipe em si, né? Em vez de ficar uma tool meio separada, que o pessoal usa para fazer os TGs, os mestrados, mas que não tem sido tão integrado ao trabalho da equipe. Mas claro que é uma evolução dos trabalhos que já vieram acontecendo, né? Porque o Thiago, especificamente, ele teve que criar tudo do zero, fazer o TG e o mestrado ainda, né? Porque a TUA em si não consegue virar um mestrado, né? Você tem que depois ainda mostrar que você conseguiu treinar uma parada. Então, ele teve todo assim, um burden, né, das costas dele, que graças a Deus agora que o Thiago o Kenji já tem o negócio mais ou menos pronto, dá para tentar focar em outras coisas que vão ser mais interessantes para a equipe. Beleza, pessoal, acho que da minha parte era isso. Então, coraçãozinhos aí. Tem o pessoal tava usando ontem, tem uma paradinha aqui que dá para mandar coraçãozinho agora, não sei como é. É o dos emojis aqui, aqui. É, dos emojis. Olha aí. Muito bom. Boa. Isso, inclusive, você comentou uma coisa, não posso deixar de agradecer o próprio Thiago, né? Que ele é autor do paper lá que fez o framework. Então, sim, é aquela citação do Newton, qual que é? Que eu só consegui estar onde eu tô porque eu subi nos ombros das pessoas de gigantes. Então, não estaria conseguindo fazer isso se não fosse o trabalho enorme que o Thiago fez antes. Então, eu agradeço. Agradeço a você. Mais coraçãozinhos. Obrigado. Legal, beleza. Agora continuando o processo do TG, primeiramente eu tenho que perguntar para a plateia, se a plateia tem alguma pergunta, algum comentário. Então temos uma pessoa aqui de plateia. Não sei se ele está no meio da aula. Eu não tenho não, tá tranquilo. Ó, fechou então, cara, tranquilo. Então, agora passando para a terceira fase do TG, que é a parte de consideração pela banca. Então, no TG1, o pessoal costuma dar uma coxambrada, porque normalmente a gente chutaria todo mundo daqui, ficaria só eu e o Thiago na sala, mas no TG1 o pessoal costuma dar uma coxambrada, porque costuma ser mais simples. Aí você que sabe, Thiago, se quiser a gente vai reservar, não sei quanto veneno você está acumulado aí. Tá? Não, podemos fazer aqui ao vivo, acho que é tranquilo. Pode ser ao vivo, então, veneno? Pode ser ao vivo. Então, basicamente, o TG1 ele só tem duas possibilidades, ou o aluno ele está aprovado ou reprovado. Então, como só tem você aqui de banca, eu gostaria de saber qual é o seu voto. Não, tá aprovado, acho que tá... Não vou dizer que está bem encaminhado, só porque eu tive o trauma da minha própria experiência, né? Então, estamos em junho, tem que entregar no fim do ano, eu vi uma promessa aí antes da LARC, mas o Monge já está indo atrás de fazer o framework de aprendizado funcionar, né? Então, esse com certeza é um primeiro passo importante, mas aí ainda vai, tipo, é que nem eu falo, né? Eu só acredito quando acontecer, né? Então, obrigado pelos agradecimentos aí de ter feito o framework, mas, pô, deixa para me agradecer quando tiver lá no TG2 já tudo funcionando, e aí você vai estar mais, realmente, funcionou, me ajudou e tal. Beleza, então. Pode deixar. Então, do meu lado também é aprovado, né, obviamente. Então, parabéns aí hoje pela aprovação.
Vou botar as palminhas aqui, ó. Acho que aqui tem também. Olha aí, ó. Obrigado, pessoal. Legal. Vou tirar uma fotinha pro monge guardar de recordação. E aí, tem que parar de compartilhar, né? Não, pode ir. Tanto faz. Tanto faz, pode ser assim. Não sei se o Renan quer aparecer. Não quero não. Tirei aqui já. Valeu, gente. Muito obrigado. E bom resto de dia aí pra vocês. Eu não sei que horas são em cada lugar. É 1 hora, né? 2 horas agora. Né? E você, Thiago, aí na UK? Está no UK? Aqui tô no UK. É bem parecido aqui. É 12h45, eu vou almoçar e voltar pro trabalho aqui, que tem que dar dinheiro pro Zuckerberg. Pode crer. Ó, você viu que os caras chamaram ele